Um beijo pra você. Hoje é o dia da bronca, com certeza. Tchau. Cara, hoje vai dar ruim, mas agora vai dar bom. Está no ar o SBT Esporte Rio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha só, o Brasil venceu mais uma nas eliminatórias e chegou a 6 vitórias seguidas. Tá bem em campo a seleção, pelo menos os resultados estão aparecendo. Olha aí. O time começou indo pra cima do Paraguai no Defensores del Chaco e de cara abriu o placar. Gabriel Jesus recebeu o lançamento e fez bela jogada pela ponta. Richarlison furou, mas a bola sobrou para Neymar, que não desperdiçou. 1-0. Gol histórico de Neymar, que agora tem 11 gols em eliminatórias e igualou o recorde de Romário e Zico. Os paraguaios reagiram nesse chutaço de Alderete, que Ederson defendeu. Ainda na primeira etapa, Richarlison recebeu o lançamento de Fred, mas ele deixou a bola escapar e bateu mal. Na segunda etapa, o Brasil reduziu o ritmo, mas era melhor. Nesse lance, Gabriel Jesus fez bela jogada para Neymar, que bateu cruzado, mas tirou demais do goleiro e a bola acabou indo para fora. O Paraguai poderia ter empatado nesse lance. Após bate-rebate, Spínola chutou cruzado para a boa defesa de Ederson. Nos acréscimos, Neymar fez uma jogada sensacional. Ele deixou a marcação para trás e rolou para Paquetá bater cruzado e marcar o segundo. Final, Brasil 2-0. A seleção lidera de maneira isolada as eliminatórias, com 18 pontos, 6 a mais que a Argentina. Os comandados de Tite têm a melhor defesa e o melhor ataque da competição. Voou alto, Canarinho continua voando alto. A nossa seleção, olha aí, voa, Canarinho, voa. Primeira gravação dessa música foi de Júnior, Maestro Júnior, hoje comentarista. Boa tarde, dia de certezas, boa tarde, meu amigo Casimiro. Voando alto, Canarinho aí, Casé. Voando alto, Daniel. Boa partida ontem do Brasil, cara. Boa partida ontem. Eu falei que ia ser 0-0 porque os jogos contra o Paraguai são difíceis. Por incrível que pareça, o nosso algoz aí nos últimos anos, nas Copas América que a gente disputou, nas eliminatórias nem tanto, assim, nas eliminatórias não tem muito seleção páreo pro Brasil. Mas principalmente na Copa América foi o Paraguai, cara. O Paraguai era uma pedra no sapato pra gente, até quando a gente ganha o título na última Copa América. O Brasil passa do Paraguai nos pênaltis. E tinha-se um medo muito grande de ser eliminado do Paraguai, que tinha o Gatito no gol, que é muito bom nos pênaltis. O Paraguai fez um jogo como era esperado, e como é esperado, todo adversário que joga contra o Brasil não joga. Espera o Brasil jogar, espera um 0-0, tenta fazer um gol. E o Brasil se comportou muito bem, cara, muito bem, até com as alterações do Tite, que muita gente pode questionar, não concordar. A saída do Gabigol, que eu não concordo, acho que a gente não concordou. Ontem todo mundo foi unânime em não gostar dessa alteração. O Gabriel Jesus entra e entra muito bem. Até assim, sendo honesto, foi o Firmino que fez a função do Gabigol. Ele joga mais recuado. E aí foi um mero espectador do jogo, né? Não jogou nada. Mas o Brasil se portou bem. Neymar, mais uma vez, colocando a partida no bolso, jogando demais, mantendo uma média, cara, de nota de 9,2. Inacreditável. A nota mais absurda assim das eliminatórias. Para ter uma noção, a segunda maior nota das eliminatórias é do Marcelo Moreno, 7,3. E o Neymar tá com 9,2. Então, assim, é inacreditável. O Brasil muito bem, muito bem. Pedro, é o seguinte, um time bem ofensivo, né? A gente, na verdade, tinha ali um quarteto ofensivo, bem da verdade. Neymar, Gabriel Jesus, Richarlison formando um trio de ataque, mas o Firmino, que é um jogador de característica bem ofensiva, mais à frente. Então, é correto até a gente dizer que o Brasil jogou com 4 atacantes, foi pra cima, fez jogo de imposição e poderia ter resolvido a parada logo no primeiro tempo. E o que falar de Neymar, hein, Pedro? 66 gols agora, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Tá a 10 gols do Pelé. Vai se tornar o maior artilheiro da história. Acho que tá 10 gols de passar o Pelé. 10 gols de passar o Pelé. Mais 9 ele empata e mais 10 ele passa. Impressionante. Da história da seleção brasileira. Mas assim, é o que a gente espera, né? Tem um fator que contribui muito pro Neymar ser esse artilheiro todo. É que primeiro que ele é um gênio, nível Pelé, nível Zico, nível Ronaldo. Não é melhor que o Pelé, obviamente e tal. Mas tá ali na prateleira, né? Dos craques. E ter só ele na geração dele. Na geração do Neymar,
não tem ninguém do mesmo nível que ele na seleção brasileira. Então ele, querendo ou não, ele faz mais gol, ele dá mais passe, ele é o cara de quase todos os jogos. Assim, quando você tinha o Ronaldo Fenômeno, tinha o Ronaldinho ali com ele, tinha o Kaká, tinha o Adriano, sabe? Tinha outros caras ali que eram nivelados por cima. Do Neymar, um cara que a gente pode colocar ali parecido, são caras lá mais de trás, tipo Marcelo, talvez um Thiago Silva se forçar. Mas são assim, caras que não colaboram com o ataque, né? Exatamente, assim, igual ao Neymar, de ataque, de fazer gol, não tem na geração dele. Então, o parceiro do Neymar da geração era o Coutinho, que não consegue. Era pra ser o Coutinho, né? Era pra ser o Coutinho. E assim, seria pra ser a sombra dele, digamos assim. É uma sombra, mas um cara pra dividir. Porque parceiro. Só ele faz todos os gols, né? Pra dividir, pra não canalizar tudo no Neymar. E ele tá aí há pelo menos 10 anos jogando na seleção brasileira. O Neymar precisa de um título mundial, gente. O Neymar precisa de um título mundial, papo de urgência para virar um dos grandes ídolos mesmo do futebol brasileiro e acabar com essa história. Eu acho que ele valida isso. Ele precisa tirar essa birra do brasileiro com ele. Ponto. E ele precisa de um mundial para validar isso. Infelizmente. E é muito difícil ganhar a Copa do Mundo, que é de 4 anos, e só um ganha. Então, mas, assim... Casé, eu vou te interromper para fazer uma pergunta. Não sobre o Neymar, mas assim, um advogado do diabo, né? Ontem, acompanhando nas redes sociais, eu estava vendo que o pessoal, muita gente desmerecendo a vitória da seleção, dizendo que a seleção está pegando times sul-americanos, que são times, em tese, mais fracos, que o futebol sul-americano vive uma crise e que o Brasil acaba sobrando na turma, mas há muito tempo o Brasil, nos mata-matas contra as seleções grandes da Europa, Alemanha, Bélgica, ele não vai bem. O que dizer dessa afirmação? Dá para desmerecer a vitória do Brasil nesse sentido? Não dá para desmerecer a vitória do Brasil nesse sentido. Assim, no Brasil não tem o que fazer. Ele tem que jogar contra o Paraguai. O que vai acontecer? O Brasil vai viajar para a Europa, vai jogar a Eurocopa de 11, vai entrar? Fala, galera, eu quero jogar aqui. Não tem como. O Brasil tem que jogar com o adversário que se põe contra ele. E é o Paraguai, é a Bolívia, é a Argentina. E é isso. Assim, com o surgimento da Nations League na Europa, as seleções europeias fizeram uma panela, né? Então o Brasil não tem penetração na Europa para jogar com esses times. Porque o calendário não consegue, você não consegue jogar com a Alemanha, você não consegue jogar com Portugal, você não consegue jogar com a Inglaterra, você não consegue jogar com a Bélgica, porque essas seleções estão focadas só em jogar entre elas. E aí elas evoluem, claro, porque o futebol de lá tem mais qualidade. Mas assim, vou ser sincero, Daniel, ontem a França, por exemplo, jogou com a Bulgária. A Bulgária, não sei se é uma seleção superior ao Paraguai, por exemplo. Ganhou de 3, né? Foi 3-0. A França vai jogar com a Ucrânia. A Bulgária, não sei nem se classificaria para a Copa na Libertadores da América do Sul. Então, não se Muito boa análise do Casimiro. Na América do Sul, eu nunca tinha ouvido a coisa então, desse ponto de vista. O Brasil jogou bem contra a Bélgica, na minha opinião, jogou melhor. O Brasil tomou 2 gols, um deles contra. O goleiro dos caras fechou o gol. Agora, contra a Alemanha, beleza, foi um negócio à parte. Beleza. Contra a Bélgica, o Brasil jogou bem, cara. O Brasil jogou bem. É porque aqui no Brasil, a gente é acostumado a só ganhar. A nossa geração, ela viu o Brasil ser campeão mundial com grandes jogadores. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. A gente viu... Eu vi 2 vezes. Eu vi 94 e vi 2002. E ainda você viu uma final, né? Foram 3 finais de Copa do Mundo seguidas. Então, assim, normalizou a final de Copa do Mundo. Sendo que depois foi um fiasco inacreditável, mas a seleção que a gente tinha, os nomes, eram inacreditáveis. Era Ronaldinho, era Kaká, era Adriano, sabe? Era todo mundo muito bom. Exatamente. Então a gente se acostumou a não apenas ser sempre o favorito, que aí tem que se acostumar mesmo porque é o maior campeão, nem se acostumou a falar, a Copa tem que ganhar. Ou seja, o Brasil... É difícil pra caramba. Pelo que a gente viu ontem em campo, o Brasil tem boas perspectivas para a Copa América. São 13h22. Os jogadores da seleção brasileira se manifestaram sobre a realização da Copa América no Brasil. Na noite de ontem, depois da vitória sobre o Paraguai, os atletas publicaram uma nota conjunta nas redes sociais criticando a Conmebol. Apesar do posicionamento contrário à realização da Copa América, os jogadores vão disputar o torneio que se inicia no próximo dia 13, portanto, muito foi falado que o jogador que haveria boicote e tal, mas os jogadores vão jogar e desmentiram que em algum momento tivessem a intenção de não servirem à seleção brasileira quando da realização da Copa América, desmontando uma narrativa que foi criada aí ao longo dos últimos dias, sabe-se lá com que interesse. Casimiro, o que você achou do manifesto aí dos jogadores, que parece que desagradou os dois lados, né? Eu estava vendo críticas muitas dos dois lados aí, digamos assim, a esse manifesto. Assim, Daniel, criou-se uma expectativa, né, com a fala do Casimiro lá na sexta-feira. A gente vai se posicionar na terça.
Porque na terça-feira a gente está encarando a eliminatória como já a Copa do Mundo, a gente não quer desvirtuar, beleza. Criou-se uma sensação de que ia ter algo grande, algo grandioso. Ou eles iam bater o pé falando, vamos jogar, ou eles iam bater o pé falando, não vamos jogar. O posicionamento dos jogadores da seleção brasileira foi o famoso nada, nada. A gente é contra a realização, mas vai jogar. Então, por que eles não falaram isso logo? Falava logo. Olha, a gente é contra a realização, mas a gente vai jogar. A gente está representando a seleção brasileira. Eu acho que quando eles prepararam esse texto, e é um texto preparado por assessorias e tudo mais, eles acharam que eles iam arrasar. Assim, cara, a gente vai soltar esse texto aqui, a gente vai arrasar. Todo mundo vai ler, vai falar, nossa, eles são contra a realização, então agrada uma parte que é contra a realização, mas iremos jogar para representar o Brasil. Então a gente vai agradar outra parte aqui, que quer defender a seleção brasileira. O que aconteceu? Não agradou ninguém. Não agradou ninguém, porque, assim, quando você não toma lado nenhum, deixa de ser engraçado. Dos dois lados. Era melhor não criar expectativa nenhuma. Falar, é melhor não terem falado nada, a Copa América cara. vai ser no Brasil, a gente vai jogar. Eu fui convocado, vou jogar, ponto. É assim, criou-se uma narrativa, criou-se uma expectativa. Pela primeira vez, esta geração vai se posicionar. E não se posicionou. Então é melhor não criar nada. Ô Pedro, certeza, eu queria te ouvir rapidinho sobre isso, porque também foram críticas imprecisas, né? Não criticou exatamente o que, não disseram o que eles acharam que foi errado, quer dizer, texto meio vago. Não falou da denúncia de assédio do presidente da CBF. Não falaram nada. Não falou de nada, não falou nada. Cara, então, isso aí não é só dessa geração não, porque eu tava vendo até no Redação Sport TV, lá da Globo, que a seleção brasileira não costuma se posicionar, não é algo normal. Os jogadores da seleção brasileira, enquanto unidade, primeiro que, querendo ou não, eles não se veem sempre, né? Isso aí já conta muito. Eles são jogadores dos clubes e que se veem eventualmente na seleção brasileira. Mas a seleção brasileira não é acostumada a se posicionar sobre nada. Eles são 100% neutros em quase tudo, assim. Então, criou-se uma expectativa de que eles falariam, não, realmente é uma vergonha o que está acontecendo, o presidente foi acusado de assédio sexual, o Brasil pegou essa Copa América, tudo mais. Enfim, criou-se uma expectativa de que eles falariam o que muita gente queria. Mas eu confesso, Pedro, eu meio que desconfiava que ia ser um negócio desse, sabia? Os caras nunca falaram nada. Por que vai falar agora, sabe? Não fazia sentido na minha cabeça. E o pior é a forma como eles falam. O Casemiro falou assim, terça-feira a gente vai se posicionar. Beleza, aí todo mundo ficou esperando. Aí ontem na coletiva, vira o Marquinhos e fala, quem quer se posiciona fora da seleção. Ou seja, os jogadores dão um veneno e dão um antídoto, e eles não sabem o que eles querem. Então, eu falei, é melhor não falar nada. Se for para não falar nada, se for para não falar nada, não fala nada. De fato, eu gostaria que eles... Quando você não tem nada a dizer, simplesmente não diga nada. A minha avó já dizia isso. Lembrando que a Copa América é do SBT. O SBT é a casa da Copa América, todos os jogos da seleção brasileira, e não apenas os da seleção brasileira, né, chefe? Vai passar outros jogos também. Vão passar outros jogos aqui na tela do SBT, você vai acompanhar uma ampla cobertura, nossa equipe está toda mobilizada, vai ser um torneio bacana, um torneio histórico, que tem o seu valor, e o SBT vai... e o Brasil tem que ganhar, obviamente, e o SBT vai transmitir tudo com riqueza de detalhes para você. São 13h27. Ontem teve jogo lá na Sérvia, a seleção olímpica do Brasil ganhou da equipe sub-21 da Sérvia por 3-0. Que barulho é esse aí? Sabe isso? Música sérvia. É festa junina? Não. Isso é música sérvia? Boa. Como é que trouxe esse negócio? Tem nome isso? Deve ser um nome Rojude, Carlos. Vamos lá, olha aí. Então deixa o som de música sérvia. Vamos ver os gols aí do Guilherme Arana no primeiro tempo e Pedro 2 vezes na etapa final. Foram os gols da seleção brasileira. Olha o Pedro dando meio de calcanhar, meio de letra ali, né? Um show do Pedro. É o famoso nojento, né? Olha lá, tocou a bola de trás, né? Que nojo. Olha o golaço do Arana, pegou de primeira, parecia até o Diego San Germano na pelada da SBT, só que aí ele isolou pra fora do clube. O que dizer da seleção olímpica ao som de música sérvia? Cara, assim, antes de tudo, a música que escolheram, vou te falar um negócio, Uma música chata, hein? Tinha outra melhor, não? Parece, sabe quando você abre várias janelas no computador e tem várias músicas tocando? Sei. Cara, eu tô me sentindo assim. Falei, cara, o que tem? Mudou, tem errado. Tem outro. Pô, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, que é complicado. Então, assim, o Brasil, depois do vexame que passou com o Cabo Verde, porque, assim,
não pode falar que não é vexame, mas é na seleção principal de Cabo Verde, meu chapa. O Brasil não pode perder em Cabo Verde em absolutamente nada, nem para o ímpar pode perder para Cabo Verde. Mas é isso, né? Na minha visão, fez o que era obrigado a fazer e ia ganhar o jogo, não tem jeito. Tem Olimpíada chegando, uma medalha, a gente fala que a medalha de ouro não é título, né? Mas assim, o Brasil só venceu uma vez, né? O Brasil venceu uma vez na história e foi agora, em casa. Tirando isso, nunca tinha acontecido, é uma conquista que o Brasil estava entalado, agora a seleção brasileira ganhou absolutamente tudo que disputou. Mas assim, não é título, mas a gente comemorou para caramba e vai comemorar de novo. Claro. Ô, Cazé, olha aqui. Pedro, Guilherme Arana joga muita bola. Guilherme Arana, o Nino, Gerson, cara, o Bruno Guimarães, inclusive já andou até na seleção principal. Bruno Guimarães, olha os nomes dessa seleção que poderiam estar na seleção principal tranquilamente, né, Cazé? Tranquilamente. Eu acho que, inclusive, Pedro e Arana já poderiam ir para a principal, participar desse ciclo de Copa América, talvez brigar pela titularidade, participar desse ciclo de Copa América que é muito importante no pré-Copa. Porque se você for convocar os jogadores só para disputar a Copa, falta rodagem, falta entrosamento. A gente sabe que os jogadores não têm entrosamento. Eles têm poucos jogos para se entrosar. Então, eu convocaria já esses dois para a seleção principal. Ganhar a Olimpíada é maneiro, ganhar a medalha de ouro. A gente vai assistir, bacana. Sempre que o Brasil entra em campo, Copa América, eliminatórias, Copa das Confederações, que não existe mais, mas enfim, Copa do Mundo. É o Brasil, cara. O Brasil está disputando, tem que ganhar. Medalha de ouro é um feito espetacular, né, na Olimpíada, mas eu acho que tem que focar na Copa do Mundo, que é o nosso grande foco. Que deveria ser o nosso grande foco. É que a Olimpíada mudou de ano, né? Então, assim, tá mais perto e significa muito mais pro pré-Copa do que a gente imaginava que significaria. É mesmo, né? A Olimpíada e a Copa são no mesmo ano, é isso? Porque era 2 anos de diferença. Exatamente, agora são meses de diferença e essa integração que a gente fala da seleção olímpica, porque sempre tem aquela coisa, né? O jogador cansa de ir para a seleção olímpica, seleção de base e nunca vai para o principal. Não tem essa integração, porque o cara não dá certo, não sei o que lá. Agora está aproximando cada vez mais isso. Cada vez mais o jogador que está na seleção olímpica, a gente já fala. Esse cara cabia na principal. Olha só, aí já dá para ter uma integração muito mais fácil. Eu acho que não vai dar. Por exemplo, se o Pedro arrebentar na Olimpíada, eu acho que não tem tempo hábil dele ser convocado para a Copa. Eu acho que a convocação da Copa do Mundo vai sair. Por exemplo, não tem tempo hábil, não tem tempo hábil, não haverá tempo hábil. Olha só, arrebenta na Olimpíada, beleza? É agora, daqui a um mês. Vai para a Europa, exemplo, vai jogar muito lá. Será que ele vai ter tempo de. Falei tempo hábil de ser convocado? Não. Ter tempo de entrosar com a seleção. Será que ele vai ter tempo de entrosar com esses jogadores? Será que ele vai ter experiência de jogar com esses jogadores? Porque assim, a Copa América vai ser agora. É uma competição para ele entrosar. Seria uma, não vai ter como. Depois vai ser só amistoso. Amistoso pré-Copa, aí vai pegar a seleção fraca. E assim, não vai ter um teste com a seleção brasileira principal. Ele vai jogar a Olimpíada, beleza, tomara que ele seja campeão. Mas depois... Cazé, eu vou te cortar só um minutinho pelo seguinte, porque esse filme eu já vi e deu muito certo. O Romário, ele aparece nas eliminatórias para a Copa de 94, no último jogo contra o Uruguai no Maracanã. Houve uma comoção geral para que ele fosse convocado, ele não foi convocado quando a coisa já estava muito feia para salvar o Brasil no último jogo. E o Romário vai lá e ganha uma Copa quase que sozinho pela seleção. Né? Porque ele era a grande estrela daquele time e foi o grande nome, o grande mestre da conquista da Copa de 94. Então essa teoria de que não vai ter tempo de entrosar e tal, ela não é 100% comprovada, né? O Romário já falou essa teoria aí. Mas é o Romário. Sim, Romário a cada 100 anos nasce um. A gente tá falando de um fora de série, que eu tô falando é o seguinte, vai ter tempo hábil para esses jogadores que arrebentarem na Olimpíada se destacarem na seleção brasileira? Tem, eles jogam juntos nos clubes. Eles jogam juntos. Mas quando que o Pedro vai saber como é que o Neymar gosta de receber a bola ou o Neymar vai saber como é que o Pedro gosta de receber? O Arana vai saber como é que o Gabriel Jesus gosta de cruzar a bola? Eu acho que esse tipo de coisa você só ganha jogando. Prejudica, né? Eu não tô falando que você tem que tirar os jogadores da Olimpíada e jogarem na Copa América. Opa, parou. Atenção, alarme. Temos novidade. Temos novidade, atenção. O Clube de Regatas do Flamengo anuncia um acordo, em princípio, pela transferência permanente de Gerson para o Olympique de Marseille.
portanto, tem o Twitter do Olympique de Marseille também, portanto, está confirmada a transferência de Gerson para o Olympique de Marseille. Lá, o Olympique de Marseille, abre que eu vou ler em francês, atenção. L'Olympique alcançou na corda... tá dizendo o seguinte, que o Gerson vai para lá. Música francesa! Música! Isso é legal, isso é legal. Como é que é a tradução, né? Ni le mal, non te va negar. Isso é Edith Piaf. Muito bom, muito bom, muito bom. Então o negócio é esse. Deixa a Piaf aí, porque é bonito pra caramba isso. Confirmado, acabou a novela, a gente pode agora escrever matérias do Flamengo falando sobre outras coisas, ô Pedro. Voltar a falar de futebol, não é legal? Mas vamos ver, vai que eles vão começar a vender outros jogadores, começa a mesma novela de novo, aí é complicado pra gente. Mas assim, é o que a gente já falou aqui exaustivamente, né? Há 2 meses a gente fala isso. Tem os dois lados, o lado que o Flamengo precisa de dinheiro, e foi uma proposta muito boa em termos financeiros, e a proposta é que não tem ninguém que nem o Gerson jogando no Brasil. Ele é craque, a gente cansava de falar nos jogos que o Flamengo vencia. A gente falava no pós-jogo, cara, o que o Gerson fez é inacreditável, ele é bizarro, ele é inacreditável, como é que esse cara tá aqui ainda? E não tá mais, né? Agora, e você vê, cara, que ele é uma das peças, depois do Jorge Jesus, que saiu, eu acho que ele é a peça que mais choca o torcedor do Flamengo do desmonte daquele time de 2019, que assombrou todo mundo. Porque o Gerson ele fazia parte da espinha dorsal e ele cunhou o gesto vapo, né? Que hoje todo flamenguista, desde o mais idoso até a criancinha, faz com a mão vapo, executamos. Então, ele virou um símbolo dessa conquista. Depois do Jorge Jesus, é o grande marco, depois daquele time de saída, é a saída do Gerson. E choca muito. Tem o Thiago Maia ali, beleza, que pode ser um bom jogador também, mas caramba, cara. O cara saiu, que isso? É loucura mesmo. Ô, Casimiro, eu gosto muito do Hugo Moura, mas eu reconheço que a maioria da galera prefere o João Gomes ali naquela vaga, pelo menos enquanto o Thiago Maia não recupera plenas condições de jogo. O que você acha que vai acontecer agora? Assim, opinião. Eu acho que pro futebol que o Flamengo pratica, o Hugo é muito brucutu. Ele é mais durão, assim, sabe? Eu acho que pro futebol que o Flamengo joga hoje, que é mais de toque de bola, toca, apresenta, volta, recompõe, precisa de jogadores mais completos. Eu acho o João um jogador mais completo, assim, um jogador que tem um futuro brilhante pela frente. Eu acho que, naturalmente, ele pode assumir essa posição de titular. E aí a gente vai ver, o Thiago Maia voltou de lesão também, é um cara que vai ser muito importante. Ô, Casimiro, tô sendo atacado aqui no ponto pelo meu chefe, pelo nosso chefe, Diego, que está dizendo que é um absurdo eu falar que o João Gomes não é titular nesse time. Pois eu gosto do Hugo Moura. O Hugo Moura é forte, é grandalhão, é um cara que faz ali a contenção, entendeu? Eu gosto. Quer respeitar, então, por favor? É o tipo de jogo que o Flamengo não pratica mais, né? Com esse cara mais... É um tipo de jogo que o Flamengo não joga mais, né? Com esse cara mais fixo, mais preso. De repente é um cara pra tentar segurar resultado e tal. Quero Cuejar, não é... Cuejar nem tanto, assim. São 13h36, vamos falar do Flamengo, que entra em campo amanhã pela Copa do Brasil. E são muitas as dúvidas para a partida, quando a escalação tem fulano ou fulano. Quer ver? Olha só. Time totalmente desfalcado ou próximo do que é considerado titular. Nem o técnico Maurício Souza sabe. As únicas ausências 100% confirmadas são Arrascaeta, que está cumprindo quarentena, e Isla com a seleção do Chile. Gabigol, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que estiveram com a seleção principal, além de Pedro e Gerson, que estavam com a Olímpica, devem se reapresentar só em Curitiba, amanhã mesmo, no dia do jogo. Eles vão ser avaliados pelos fisiologistas do clube e só depois disso se saberá se os atletas têm condições de jogo ou não. O mais provável é que pelo menos Gabigol, Pedro e Gerson joguem. Rodrigo Caio e Everton Ribeiro apresentaram problemas quando estavam com a seleção e não se sabe ao certo se é arriscado colocá-los em campo. Sem os jogadores que estão com a seleção, o time pode ter a seguinte formação: Diego Alves, Mateuzinho, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, João Gomes, Diego, Michael e Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz.
A grande verdade, ô Casimiro, é que Arrascaeta e Everton Ribeiro não tem substitutos. Vai ter lá o Michael e o Vitinho, né? O Vitinho vai ser o sujeito responsável aí pela criação das jogadas, né? Boa sorte, portanto, aí ao Vitinho, né? Mais uma chance. Isso. Baby, fica, a gente faz um funk na sala. Não, esse é o Vitão. Esse é o Vitão. Não, esse é o Vitão. Lá tem o Vitinho. Aqui nós temos o Vitão. Solta o Vitão aí. E ela falou que nada é tão bom quanto. Foi uma piada, Casimiro. O que você achou dessa piada? Vitão não é legal, não, mano. Eu sou mais o Vitinho. Prefere eu sou mais o Vitinho? Vitinho. Mais uma chance pro Vitinho mostrar serviço aí. Mostrar serviço e mostrar que essa temporada é uma temporada de afirmação. A temporada passada ele já mostrou uma melhora, né? Mas eu acho que o torcedor do Flamengo pede um nível a mais, assim, um nível acima, que o Vitinho, na minha opinião, ainda não alcançou. Assim, ele nunca vai alcançar, eu acho, aqui. Ele veio, porque ele veio, é bom lembrar, ele veio como a maior contratação da história do Flamengo. Foi uma fortuna, Isso é doideira. Foi. Isso é doideira. Não tinha ninguém sido mais caro que ele na história do clube. Assim, e pra o cara chegar com essa pompa, ele já falou que tinha atrapalhado ele e tal. Mas, atrapalhou. Por mais que ele tenha começado apático, quando ele estava pra fora, a câmera ia nele, ele tava meio assim, não, tudo bem, meio sem saber o que fazer. Eu acho que ele deu uma melhorada considerável. Eu acho que até a torcida já entendeu isso. Curitiba amanhã, né, o Casimiro? Dá. O que o Flamengo tem no momento, né, se a gente considerar que os caras que estão com a seleção vão chegar, vamos considerar que ninguém jogue. O time continua sendo bem interessante, né? Não, bem interessante. Eu acho que o Vitinho vai ter esse jogo contra o Curitiba. Se ele mostrar serviço, eu acho que ele permanece titular para o Campeonato Brasileiro no fim de semana. Um jogo importante, um jogo que dá para ele mostrar serviço, que seria contra o América Mineiro. São 2 jogos que ele consegue mostrar serviço. São 2 jogos que ele consegue fazer a diferença. Não são adversários pesados, não é um São Paulo, não é um Corinthians. O Corinthians está mal, mas enfim, não é um Palmeiras. São adversários que ele consegue se sobressair. Né? Vamos ver se ele vai conseguir mostrar serviço contra o Coritiba e depois se ele se firma para jogar o Campeonato Brasileiro. Assim, eu acho que nessa volta do Campeonato Brasileiro, o Gabigol não joga, por exemplo. O Pedro, não sei se vai descansar. Eu também acho que os caras já vão para Curitiba direto. Era melhor dar folga para os caras, né, coitado. O Arrascaeta, exato. Que vai ter convocação e eles devem ser convocados novamente. A seleção base deve ser essa. Pô, dá uma folga para os caras. Natural. Né? Inclusive, a lista deve sair daqui a pouco. Pode ter sirene de novo aqui. Pode ter alarme de novo aqui. Olha só. Será? Pois ué. São 13h41. Vamos agora ao noticiário da Copa do Brasil, porque daqui a pouco tem o palpite do Pedro Certeza, você não pode perder. É um quadro à parte dentro desse programa. O Vasco encara hoje o Boa Vista pela Copa do Brasil. Vamos ver os detalhes aí. O jogo acontece em São Januário, daqui a pouco, às 4h30 da tarde. Como venceu o jogo de ida por 1-0, o Vasco pode até empatar, que se classifica. Uma vitória do time de Saquarema por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para essa partida, a preparação cruzmaltina é repleta de segredos. O técnico Marcelo Cabo fechou o treino de ontem. Castanha e MT voltam, mas a tendência é que comecem no banco, por causa do longo tempo de inatividade. No time titular, Galarza deve voltar no lugar de Andrei e Marquinhos Gabriel deve começar jogando no lugar de Sarrafiori. Há ainda a possibilidade de Léo Jabbar ocupar a posição de Morato. Já o palpite do Pedro Certezas, você não pode perder. Agora, ô Casimiro, é um jogo bom de se ver, né? Vasco e Boa Vista, é bom de se ver, né? Boa, gostou? Eu gostei mais ou menos, porque não vai ser muito bom de se ver, não. O cara fechou o treino. Quer me dizer qual é a grande arma secreta que o Vasco tem hoje pro Marcelo Cabo fechar o treino? Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel. O cara, eu acho que ele fechou o treino, gente. É pro pessoal não ver, porque já vai ver o jogo. Sabe? Já vai, o jogo muito sofrimento. Desgraça. Tem torcedor do Vasco que acompanha o treino, Daniel. É pra não se assustar. É pra poupar os caras. Mas o Messinho Gabriel vai jogar hoje, eu boto fé que vai dar bom. Vai dar bom hoje e vai dar bom no fim de semana também.
Eu já vou lá falar com o meu palpite. 2x0 Vasco, esse jogo 4h30 da tarde. Peraí, atropelou um pouco. 2x0 Vasco. 2x0 Vasco. O Galazza tem que jogar, né? O Galazza não pode ser reserva nesse time. Galazza volta naturalmente ao jogo. Ele entrou bem no último jogo. Não deveria ter saído do time titular, vinha jogando bem. Quem entrou mal. Não tinha muita justificativa para continuar da forma que estava, tá? Ele renovou o contrato, depois que ele renovou o contrato, ele deu uma caidinha. É algo natural, assim, que acontece. E a saída do Sarrafiori também para a entrada do Marquinhos Gabriel me agrada. Eu não gosto do Sarrafiori criando jogada, não. Você tem ranço no Sarrafiori. O Sarrafiori já fez até gol. Se o Vasco tá em vantagem hoje, é porque o Sarrafiori fez o gol no jogo de ida por 1x0. Qual é o ranço que tu tem do Sarrafiori? Não. Quem tem o ranço é o Fluminense. O ranço tá lá e vai pro Santos. Não é ganso, não é ranço. É ranço, Não, nem vai pro Santos mais, nem o Santos quer. Olha ele aí, foi chamar, ele apareceu. Eu só quero jogador de qualidade jogando no Vasco. Ele é bom, cara. Ele é bom, o Sarrafiori. Eu gosto dele. Torcedor Torcedor do Vasco, responda agora no Twitter. Ele vai entrar. O Sarrafiori é bom? Responda, torcedor do Vasco, agora no Twitter. Né? Pedro Certezas. Vamos lá. O Vasco tem a vantagem de poder jogar pelo empate. O treino fechado. E aí, Pedro, continua, vai. Sarrafiori fora, volta de Marquinhos Gabriel. Vai, continua, Pedro. Galazza, um excelente jogador que vai voltar ao time titular. Treino fechado. Treino fechado, o Boa Vista não sabe o que espera. Ai, meu Deus. Em Saquarema. Não, em São Januário. Saquarema não, São Januário. Não sabe. Boa Vista lá em Saquarema não sabe o que espera. Não sabe. Boa Vista, mal no primeiro jogo. Perdeu, não conseguiu impor o seu jogo. E o Vasco embicando pra cima, que é o momento da virada. É o momento da virada. É agora. 2x0 Boa Vista e o Vasco eliminado. Tá aí o hino do Boa Vista em homenagem ao palpite certeiro do Certeza. Ele sempre faz isso, sempre dá errado, cara. Fica dia tranquilo. eu falo. Um dia tu vai acertar. Eu vou acertar, hein? E aí eu vou fingir que foi o meu primeiro palpite. Pede o palpite dele pro Botafogo na Copa do Brasil aí, Daniel. Pede aí pra ele dar o palpite dele, ver se ele acerta. Não tem Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo saiu. Não tem, né? Vai secar o mapa. Cazé, olha só, vamos falar com ele agora. 13h45. Inclusive, isso aí é um grande posicionamento do Botafogo de ser eliminado logo pra não passar raiva. Porque assim, se tivesse Botafogo Copa do Brasil, eu estaria... A minha semana estaria um lixo. Porque eu saberia que a desgraça ia vir. Assim, já ia estar na latinha essa hora, né, Pedro? Exatamente, porque assim, veio antes quando o time tava muito mal. Agora o time tá bem, ia ficar mal por causa do Brasil, entendeu? Olha aqui, 13h46. E o ABC que passou pelo Botafogo pegou a chave, né? Seria um jogo duro pro Botafogo. Pois é. Ô, Pedro, você consegue imaginar um duelo? Fecha os seus olhos, Pedro. Tem como você fechar o olho rapidinho? Fecha os olhos. Imagine um duelo entre Bob Marley... Olha aí, Bob Marley. Que isso? Bob Marley. Cara, isso aí... Bob Marley de um lado. Do outro lado, Raça Negra. Cara, isso é inacreditável. Bob Marley ou Raça Negra? Você que está do outro lado não sabe do que a gente está falando. Quem você acha que ganha esse duelo? Quem perde com certeza é o Botafogo. Você não sabe por que não está entendendo nada? Entenda na reportagem. De um lado, o time Bob Marley, do outro, time Raça Negra. E na equipe, em homenagem ao ícone do reggae, estava o meia Enio do Botafogo. No dia seguinte à vitória alvinegra sobre o Coritiba, durante sua folga, o atleta de 20 anos participou de um torneio de várzea na comunidade da Mangueirinha, em Duque de Caxias. E vestiu a camisa do Bob Marley. O time dele perdeu por 2-0. E o pior, Enio foi punido. É isso mesmo. Ontem o Botafogo anunciou que o atleta receberá uma punição administrativa e disciplinar e vai cumprir isolamento de 10 dias para o cumprimento do protocolo da Covid. Numa rede social, Enio se desculpou e admitiu que foi irresponsável ao colocar companheiros e funcionários em risco. Ou seja, perderam o Bob Marley, o jogador, e, de certa forma, o clube. Essa não é a primeira treta disciplinar envolvendo o Enio.
Em janeiro, ele se atrasou para o treino quando o Botafogo ainda tinha chances remotas de escapar do rebaixamento. Na ocasião, ele se desculpou com a torcida e garantiu que isso não se repetiria mais. Olha só, deu raça negra, aí sobe o raça negra, ganhou o jogo lá. Cara, tá de o Pedro... Ele perdeu o jogo ainda, Daniel. É isso que eu ia falar, o Pedro o jogo. Jogou no time do Bob Marley, perdeu o jogo e a história toda de Bob Marley, ele ficou queimado, literalmente, né? O Pedro, e aí, fala você. Nada contra o futebol do Várzea, viu, gente? Nada contra, mas porra. Fala aí, Pedro. Salve pra comunidade da Mangueirinha. Salve. Exato. Quem tá assistindo a gente aí, ó. Inacreditável, assim. Tipo assim, eu acho isso aí pior para um jogador profissional do que ir pra uma festa. É pior. É pior. Assim, a gente falou foi o Léo Pereira no Flamengo, que foi pra festa, olha, caramba, que falta de profissionalismo. Beleza, ok. Falta de profissionalismo. Agora, um jogador furar a quarentena e se expor, assim, não é que ficar em casa o tempo todo, porque ninguém tá mais fazendo isso, infelizmente. Mas assim, o pessoal que vai pra rua e o cara não tá se cuidando, sendo que ele pode trazer um surto pro clube, já é bizarro. Ah, se ele toma um carrinho ali. Exatamente. Agora ele fazer isso enquanto joga bola fora da profissão. Isso é a profissão dele, gente. Pra ele pisar errado, pra ele tomar um carrinho, pra ele tomar uma cotovelada, é um pulo. Gente, é inacreditável. Cara, eu fiquei chocado. Quando eu vi a primeira notícia, eu falei, pô, não é possível. Deve ter sido outro Enio, pô. Gente, calma aí. Outro não é Enio possível. do Botafogo. Eu falei, pô, não é Ele possível. se desculpou, ele usou as redes sociais dele pra se desculpar. Mas, e tal, gente, dizer assim, que não vai acontecer, que aprendeu no episódio. É o mínimo, né? É o mínimo. Agora, 20 anos, cara, todo mundo pode errar, inacreditável. Né, assim, o que me deixa revoltado é que não é surpresa pra ninguém que você pode ser infectado nisso. Não é surpresa pra ninguém que enquanto você está numa temporada ativa, ou seja, você não tá de férias, não dá pra você jogar pelada, gente. Que é isso, você é jogador de futebol profissional, irmão? Meu Deus do céu. Ele foi afastado do Botafogo durante 10 dias, pelo menos, pra perder algum jogo na Série B. Exatamente, protocolo de Covid. Assim, tinha que ser multado. Tinha que ser multado ele cara, não chegou ele a ser multado. Ele tomou punição disciplinar, naturalmente não, vai tomar uma advertência. Eu acho que tinha que ser multado. E assim, ele era um cara que a torcida pedia muito. Que a torcida falava, cara, tem que entrar, o maluco é habilidoso, ele entra bem. E joga tudo pelo ralo assim. Cara, é burrice pra mim, desculpa, Casimiro, é burrice. olha só, pelo menos uma coisa bacana nesse episódio foi que a diretoria do Botafogo agiu rapidamente, anunciou que vai ter uma punição disciplinar, não necessariamente no salário, mas punição disciplinar, e afastou o atleta por 10 dias, ao contrário do Flamengo, que não costuma ligar muito quando acontecem situações extracampo, só quando o cara se atrasa pro treino. A história do Gabriel no cassino, a história lá do goleiro Hugo Neneca. Assim, a postura do Botafogo, na minha opinião, foi correta. O Botafogo fez certo em punir o jogador. Uma atitude surreal, assim. Como eu falei, um salve para a comunidade da Mangueirinha, que muita gente deve estar assistindo a gente, show. Mas assim, cara, você imagina o Enio joga esse jogo, é contaminado, chega num treino do Botafogo e contamina 5 atletas. O Botafogo está num bom momento, um bom início de Série B. Tem um surto dentro do Botafogo. Assim, não é culpa do cara, e é culpa do cara, entendeu? Ele não vai querer causar um surto, mas isso pode acontecer. A gente falou ontem, cara, uma doença muito traiçoeira, cara, você não pode dar chance. Pô, tá sendo feito todo um protocolo, todos os cuidados, assim, você vê ali o jogo, tá lotadão, cara. Pô, tá lotado. E aí o cara vai jogar o jogo, uma pelada, pô, e ainda perde o jogo. Ainda a informação que o cara jogou mal. Pô, brincadeira, assim, um jogador que era o líder de assistência do Botafogo na temporada, eu acho que ainda é o líder de assistência do Botafogo na temporada. Ele podia colaborar com o Botafogo na Série B. Cara, não tem motivo pra isso, assim, infantil demais. Pô, ele não tem mais 17 anos, 18 anos, né? Ele tem 20 anos. Que é basicamente a mesma coisa. O 17, eu acho que a minha crítica seria igual. Só que com ele tendo 20, fica mais inacreditável. Porque assim, o nome disso, cara, além de burrice, pô, desculpa, cara, é falta de profissionalismo. Não, exatamente. Pô, assim, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, profissional ruim, perdão.
é o seguinte, são 13h52, não estranho, nós estamos dando uma invadida aí no horário alheio. O SBT invade. estendeu um pouco o horário dele, passou, quantos minutos, chefe? 12, 15 minutos do horário, entregou pra gente com atraso e a gente tá dando uma estourada também. Que bom que tá autorizado aí. Obrigado, chefe, valeu. Agora é assim, deu com atraso pra gente, a gente dá com atraso pros outros. Ô, Pedro Certezas, como seria a previsão do Certezas num jogo entre Bob Marley e Raça Negra? Vamos lá, eu gostaria de ver... Isso é sacanagem, não estava combinado. Mas manda ver aí, vai lá. Bob Marley, histórico. Grande artista do mundo. Assim, fala com gerações e gerações. Raça Negra não lança uma música nova de sucesso há mais de 20 anos. E tá vivo. Ela tá vivo, tá? Luiz Carlos tá vivo. Fez uma live aí outro dia. Vivíssimo. Ganha dinheiro com sucessos antigos. Isso. Enquanto mas tá lá. Conhecido no mundo inteiro. Cano em todo lugar. Todos os países. Talvez o artista reverenciado. Beatles mais reverenciado e idolatrado do mundo. Isso. Final do jogo. Raça Negra 2, Bob Marley 1, Viva o Brasil. Dig. Olha aí. Eu também prefiro. Aí. O que o Brasil produziu de melhor que o Raça Negra? Eu acho que vale um programa à parte. Cara, na moral, assim, o que esse programa aqui tá se tornando é maluquice, viu? Que bom! Que bom! E dá audiência. É maluquice que tá acontecendo. E paga o salário da gente. Olha só, são 13h54. Vamos falar um negócio rapidinho aqui, ó. Bota aí, por favor, porque o Botafogo vai fazer uma estátua do Túlio Maravilha. O Túlio será eternizado com uma estátua lá no Engenhão. Não vai ser, lá no Engenhão, desculpa, lá no estádio Newton Santos, né? A gente tem que usar o nome correto. Autor do gol do título brasileiro de 1995 terá sua própria estátua no setor leste, que será inaugurada nesta sexta-feira. A estátua de Túlio Maravilha é a quinta produzida para o Newton Santos. No setor oeste, dedicado exclusivamente aos atletas campeões mundiais, ao monumento ao Garrincha, Newton Santos, Jairzinho e Zagallo, merecida homenagem, né? Não foi campeão mundial o Túlio Maravilha, mas é o Túlio Maravilha, foi o ídolo recente do Botafogo, talvez maior de todos aí, né? Não, muito merecido. Ele é o... ele é um grande ídolo da história do Botafogo. Eu já fiz, não lembro pra qual jornal que foi, que me pediram um top 10 de ídolo do Botafogo da história, representatividade, eu coloquei o Túlio Maravilha em sexto, eu acho. Acho que ele não é o mais craque, mas de fato ele é um dos grandes ídolos da história do Botafogo. A estátua ficou maneira, cara. Meteu o 7-Up lá, que é a camisa de 95. Achei merecido pro Túlio, cara. Pedro, para um minuto, por favor. O pessoal tá brincando comigo aqui no ponto porque eu falei ídolo recente. Mas gente, eu tenho 40 anos, eu lembro que eu era adolescente quando eu vi o Túlio jogar. Se você for comparar com os outros ídolos do Botafogo, é brincadeira. Zagallo, Newton Santos, Garrincha. Ninguém ali em cima era nascido, eu chamei de recente porque é recente mesmo. É recente, pô. O ídolo recente do Botafogo é Jefferson e Louco Abreu, assim. Não, mas o ídolo vitorioso, ganhou o título brasileiro e tal. É o Túlio Maravilha, gente. Que ganhou o título brasileiro só o Túlio mesmo. Assim, é um cara que ele está sempre aí falando do Botafogo nas redes sociais. É um cara que não tem muito ódio dentro do Botafogo. Acho que é uma grande unanimidade, vamos dizer assim, pela torcida do Botafogo. Achei maneiro, merecida. Ele que pede muito, ele sempre pedia, queria uma estátua, um reconhecimento e tudo mais. E tá aí, achei legal. Beleza, olha aí, o 7-Up acho que nem é vendido mais no Brasil, é vendido aqui no exterior. Não é? Pois é, olha só, 13h56, agora tem mais previsão do Certezas. O Fluminense entra em campo hoje, o time enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil, vamos ver. O Flu chegou ontem a Bragança Paulista, onde enfrenta o Bragantino hoje pela terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, o tricolor venceu por 2-0 e por isso pode empatar ou até perder por um gol de diferença. Paulo Henrique Ganso viajou com o elenco normalmente e está relacionado para a partida. Sem desfalques, o técnico Roger Machado deve ter força máxima e mandar a campo o time titular, ou seja, a mesma escalação que iniciou o jogo de domingo contra o Cuiabá. O provável time é Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel e Lucas Claro na zaga e Egídio na esquerda. O meio-campo tem Iago e Martinelli como volantes e Nenê no meio.
No ataque, o trio formado por Caio Paulista e Gabriel Teixeira nas pontas e Fred centralizado. Casimiro, expectativa para esse jogo, sabendo que o Fluminense pode até perder por 1 gol de diferença. Expectativa é o Fluminense classificado, né? Ponto. O Fluminense tem que se classificar, o Fluminense tem que mostrar a superioridade. Já mostrou, né, no primeiro duelo. Ganhou de 2-0, podia até ganhar demais. Dominou o jogo. É um jogo, assim, não é um jogo fácil, é um duelo de Série A, tem que ser levado a sério. Dito isso, o Fluminense tem que passar, né? Tem que passar do Red Bull. É um time que tem qualidade, mas não tem seu principal jogador, que é o Claudinho, que está a serviço da seleção olímpica. O Fluminense também não tem o Nino, mas eu acho que o Red Bull perde mais. O Fluminense tem que mostrar força, tem a vantagem, né? E tem que saber lidar com isso. Eu acho um jogo interessante até para uma sequência do Campeonato Brasileiro. Não pode jogar escorado na vantagem, né, Casé? Se entrar numa de segurar jogo e tomar um gol no primeiro tempo, o bicho vai pegar. Mas eu acho interessante esse duelo, assim, de você jogar com 2 times da Série A, porque você já projeta um confronto pelo Campeonato Brasileiro, né? Você já sabe como é que se vai. É logo depois, exato. Certezas. Vamos lá. Não, é sério, agora, o Flu... tem que acontecer um desastre muito grande pra ser eliminado, tá? Sem o Claudinho ainda, cara. O Claudinho é metade do time do Red Bull Bragantino, se não for mais. Sem ele, o time perde assim, muita coisa. É outro time, é outro cenário. Então, assim, o Fluminense tem a obrigação ali de ganhar. E como vocês falaram, não é pra ficar esperando e tomando ataque direto, jogar no contra-ataque, não. Eu acho que o Fluminense tem que se impor e não é tentar buscar o gol cedo, mas assim, jogar de igual para igual no sentido de atacar e defender, né? Eu acho que não tem que ficar chamando o Bragantino, o Red Bull Bragantino Até porque se achar um gol logo no primeiro tempo, o Bragantino vai arriar os 4 pneus, né? Então vai começar a fazer um jogo de posição ali, não com a tal da proposta reativa. Mas vamos ao que interessa, que é o palpite de Pedro Certeza. Vamos lá, Fluminense bem, né? O Fluminense tá muito bem, cara. O Fluminense tá muito bem. Claudinho sem... vai. Você. Claudinho fora, Fluminense, uma chave excelente na Libertadores, tá? Torcida otimista, torcida feliz. Sim. Dinheiro importante que pode pingar se passar de fase. Já pingou 4 milhões de Gerson. Olha aí. Agora o Red Bull Bragantino já tem um dinheiro, todo dinheiro bem-vindo, mas já é um time que não tem essa grande motivação, eles estão mais pelo resultado esportivo. Sem Claudinho é muito duro pros caras. Sem Claudinho é complicado, cara. Por isso que vai ser só 3-0 pro Red Bull Bragantino. O hino ainda fala em alvinegro. Fruta? Como é que é? Chegou a hora da fruta? É isso o hino do Bragantino? Não, a Bragança Paulista é terra da linguiça, é terra da fruta também? É linguiça, terra da linguiça. Olha só, tá aí o hino do Bragantino. Então, Pedro Certezas, como sempre, no palpite da Zica Reversa, espero que não seja essa vez a acertar. Chegou a hora da luta. Da luta? Eu entendi fruta. Desculpa. É o alvinegro em ação, Bragança toda se inflama, Massa Bruta campeão. Pedro, 14 horas e finalmente chegou o momento da polêmica neste programa. Então vamos de... Polêmica? Polêmica! Solta o Twitter aí. O pouco de respeito que tenho pelo Neymar é por causa da conquista da Olimpíada. Não vejo a hora de Pedro ganhar essa medalha para eu desvalorizar o Neymar. Bicho, eu acho que não cabe nem polêmica nisso aí. Casimiro, eu vou rolê logo pro Casimiro, a cara do Casimiro, ó. Casimiro, responde aí o internauta aí. Não tem nem polêmica na apaixonado pelo cabeça. Neymar. Hã? O cara é apaixonado pelo Neymar, pô. Falei, na hora de almoço, e o cara tá pensando em como ele vai desvalorizar o Neymar. Não faz sentido nenhum esse comentário. Se o Pedro ganhar, ele vai desvalorizar o Neymar? Não entendi nada também. Eles têm a mesma conquista? Não entendi. Não, foi só pra chamar a vinheta polêmica, né? Foi só pra dar aumentar o não, Pedro Certeza, o que dizer desse comentário? Eu acho que é um comentário que eu acho que... Bom, sei lá, vai lá. Eu não entendi nada, meu chapa. Eu vou desvalorizar o Neymar se o Pedro ganhar. Lembrando que se o Pedro ganhar, o Neymar vai ter 2, né? Porque o Neymar vai estar lá. Assim, eu não entendi que matemática foi essa assim, que o cara fez. Mas que ele quis comparar o Pedro com o Neymar. Se você perguntar pra família do Pedro quem é melhor, a família do Pedro vai falar Neymar. Enfim, posições diferentes também. Entendi. Né? Eu acho que depois disso a gente precisa de uma água, né? Minuto... não, antes tem o quê, chefe?
Minuto Copa América? Você já sabe o caminho da seleção na Copa América? Não? Então confere com a gente no Minuto Copa América. Rodou! O Brasil estreia no domingo na Copa América em Brasília. Daí pra frente, se tudo correr bem para Tite e seus comandados no torneio, o time não volta mais à capital federal. E olha que o Mané Garrincha será o estádio com mais jogos nesta Copa América. 8 entre a abertura e a disputa do terceiro lugar. A segunda partida brasileira contra o Peru e a terceira contra a Colômbia serão no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Fechando a fase de grupos, o elenco brasileiro recebe o Equador no Estádio Olímpico de Goiânia. Se terminar a fase em primeiro lugar no grupo B, volta ao Engenhão para as quartas de final e continua ali se avançar à semifinal. Classificado à final da Copa América, o Brasil continua no Rio, mas a decisão será no Maracanã, dia 10 de julho. Todas as partidas serão sem público nos estádios, mas não se preocupe, você acompanha a Copa América aqui com a gente. SBT 40 anos, sempre com você. Todo mundo levantando um copo d'água aí. Vamos tomar uma aqui, água pro intervalo pra gente entender melhor essa história aí do Neymar com o Pedro. Você entendeu, Casimiro? Como é que foi isso aí? Nobres amigos Casimiro e Pedro, temos 2 minutos para encerrar e vamos de destaques finais. Vamos abrir com o Casimiro, com calma. Tá lá esfregando a mão, deve ter algo muito sério para falar. Não, cara. Eu só fiquei impressionado com a declaração do presidente do Boa Vista. Falou que a possibilidade de ele se classificar é nula. Ué, se o presidente Boa tá Vista, dizendo isso... é isso? Pô, a gente botou até hino do Boa Vista. O que ele falou? A possibilidade é nula? A possibilidade de se classificar é nula. A gente tem que tentar fazer um papel para ajudar o Vasco a treinar para o brasileiro. É lógico que vamos tentar o nosso melhor, mas a gente sabe que dentro de uma realidade... Que dentro de uma realidade a possibilidade da gente conseguir ganhar o jogo é nenhuma. Isso é pegadinha. Quem é? Isso é pegadinha. O nome dele é Roberto Dinamite, por acaso? Cara, é alguma sincerão. coisa? Simplesmente em entrevista ao canal Atenção Vascaíno, Jota. Tô falando sério. Esse cano é um super centroavante, é um craque. Se fosse brasileiro, estaria sendo convocado para a seleção. Qualquer bola que passa na área que faz... Essa estratégia é velha. Jogar... Ele fala... Como é que é? Ele é mais fanático vascaíno do que você, Casimiro. Essa estratégia de jogar o favoritismo pro lado de lá é assim mesmo. Pedro, o Casimiro falou demais, não tem destaque final pra você. Tchau, Pedro. Tem 10 segundos pro Pedro, rapidinho, vambora. Botafogo tá de olho no Iago, do Atlético Paranaense, atacante. Nunca ouvi falar. Tomara que seja bom. Gente, até amanhã, depois do SBT Rio. Um beijo e não se esqueçam, Copa América é no SBT. A maior e mais bacana cobertura que já foi feita na história do torneio. Eu garanto a você. Tchau, gente. Uma boa quarta-feira pra todo mundo.